Vamos bater um papinho aí sobre essa questão das empregadas domésticas aí e aquela infeliz afirmação do Paulo Guedes? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Diretas de Direito. Estamos aí na segunda-feira de carnaval, o povo aí festando bastante. Não sei se é um dia adequado pra gente soltar um vídeo com uma reflexão dessa natureza aqui, mas hoje eu vou falar um pouquinho, queria conversar um pouquinho com vocês, na verdade. Eu tô até em casa, não tô nem no meu cenário habitual e tal, tô fazendo um vídeo meio que de improviso aqui. Na verdade é mais uma reflexão, é mais, sei lá, trocar uma ideia com vocês sobre esse ódio, sobre essa raiva, sobre esse desprezo que esse governo e as pessoas, grande parte, né, talvez não todas, óbvio que não todas, mas muitas das pessoas das classes mais abastadas têm como trabalhador doméstico. Eu não sou um especialista em direito do trabalho, na verdade eu sou praticamente leigo em direito do trabalho, só tive o conteúdo acadêmico na faculdade, então não é um dos meus fortes. Toda vez que eu tento falar sobre direito do trabalho, eu acho que eu vou procurar trazer alguém para ilustrar ou fazer uma collab, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu vou falar é mais uma coisa histórica, né? Os trabalhadores domésticos, eles remetem muito à ideia até de escravidão. Isso não é uma questão de forçar a barra e tal, mas é só sei lá, uma situação fática de você pensar na ideia de você ter uma pessoa te servindo na sua própria casa, no seu lar. É uma questão que realmente me remete à escravidão. Você ter um outro ser humano que não vai ter essa vantagem, não vai ter uma pessoa trabalhando na casa dele para estar te servindo nas coisas básicas da sua própria sobrevivência, sabe? Servir sua mesa, fazer sua própria comida, limpar o seu chão, o seu banheiro. Por mais que a escravidão já tenha acabado, né, há mais de 100 anos aí, você tem esse resquício, por mais que seja contratual, mais que seja legal, de um período em que as pessoas tinham seres humanos ali servindo a elas, né, na sua própria casa. Tanto é que se vocês forem procurar em países mais desenvolvidos, até o próprio Estados Unidos, que é um país bem liberal e tal, a quantidade de pessoas que prestam serviços domésticos é muito baixa e geralmente, por exemplo, quem vai servir de doméstica, de babá, de fazer serviços domésticos lá nos Estados Unidos mesmo, são latinos. O brasileiro tem muito fazendo isso lá, porque o americano mesmo, o alemão, o norueguês, o irlandês e tal, eles não têm esse costume de ter empregadas domésticas. Óbvio que os mais ricos têm 2, 3 servidores, mas nós estamos falando de pessoas muito ricas. E isso tem a ver com o que eu quero falar no vídeo de hoje, porque essa é uma realidade que acabou chegando indiretamente no Brasil. Só para fazer um rápido contexto, né, nós tivemos lá a Lei Áurea, né, que encerrou o processo de escravidão no Brasil, e depois nós tivemos diversas legislações, começando ali pelo Código Civil de 1916, que autorizava a prestação de serviço entre as pessoas, que foi o primeiro parâmetro ali para você regular uma pessoa que vai trabalhar no âmbito doméstico na casa de outra pessoa. Então era uma relação contratual de trabalho, que depois foi afetado pela consolidação das leis trabalhistas, isso já na era Vargas, onde alguns dos direitos trabalhistas acabaram alcançando, mas muito pouco desses direitos. Por exemplo, não tinha direito a feriado, a diversas questões assim. E para vocês entenderem melhor, somente com a Constituição de 88 e algumas leis que vieram ali depois de 88, é que os trabalhadores domésticos começaram a ganhar alguns direitos mais básicos. Direito ao fundo de garantia, de férias, o terço de férias, 13º, são vários direitos que foram chegando aos domésticos, né? Na verdade, a maior parte às domésticas, muito depois do que todos os outros trabalhadores que nós temos no Brasil. Para você ter uma ideia, por exemplo, somente, acho que no governo do Lula, é que uma lei veio e proibiu, por exemplo, o patrão de descontar do próprio salário a alimentação que o doméstico tem na casa, no ambiente de trabalho dele, que é a residência. Então você tinha até uma situação que acabava criando, às vezes, uma situação análoga à escravidão. A pessoa trabalhava, mas ela tinha que se alimentar ou posar naquela casa, e isso gerava descontos, e a pessoa acabava, sabe, recebendo muito pouco, então não tinha uma dignidade, ela acabava virando refém dessa situação para poder comer e ter um trocadinho. E agora eu vou entrar numa seara um pouco mais íntima, vou contar um pouco para vocês o que aconteceu da nossa casa, né, relações que nós temos com esse tema. O meu pai, ele era servidor de uma cooperativa, né, funcionário de uma cooperativa aqui por quase 20 anos, e ele tinha um bom cargo e um bom salário. Acredito que o meu pai ganhava melhor do que eu ganho hoje. Assim, acredito não, tenho certeza que ele ganhava melhor. Não sei, ele devia ganhar talvez algo em torno de 7, 8 salários mínimos líquido. É um bom salário hoje. E meu pai, mesmo antes de ter esse salário, mesmo quando ele tinha começado com a metade do que ele ganhava,
ele já tinha a possibilidade de pagar uma empregada doméstica na nossa casa. Então eu cresci durante a minha infância inteira, nós sempre tivemos alguém trabalhando com a gente na nossa casa. E nós não éramos ricos, sabe? Meu pai sempre tinha um carro usado, nunca teve carro do ano, tinha só a casa que a gente morava, não tem bens, não tem imóveis, nada, mas vivíamos relativamente bem, muito bem. Assim, meu pai, o problema que ele tinha era de não ser econômico, ele gastava bem e tal, né? Gostava de festa, de comida, bebida, essas coisas assim. Então, ele era uma pessoa que não sabia poupar, vivia muito bem, gastava muito dinheiro que ele tinha, mas nós vivíamos muito bem e tínhamos condição de ter uma empregada. E isso foi mais ou menos... Ê, John. Esse aqui é o John, meu gatão gordão. Então essa situação da nossa empregada foi até acho que 2008, 2009, não sei, quando meu pai não pôde mais continuar pagando, porque né, ele sempre foi fazendo tudo certinho, tudo dentro da legalidade, foram trazendo direitos, foram tendo aumentos, né, que até criou a questão do mínimo regional, então elevou e acabou ficando inviável para uma pessoa que ganhava, sei lá, quase 10 mil reais, vamos dizer aproximadamente em torno disso, não isso naquela época, mas como se fosse hoje quase 10 mil reais, não tem condições de pagar uma empregada doméstica. E essa é a realidade de muitos brasileiros, e eu acredito que isso pegou pesado até quem está hoje numa faixa aí de 20 mil reais. Essas pessoas, elas tiveram que trocar uma empregada mensalista, um empregado mensalista, né, geralmente empregada mesmo, por uma diarista, ou 2 diárias na semana, quando muito assim, se estourar 3 diárias. Por quê? Porque houve uma valorização e houve um aumento de dignidade no trabalho dessas pessoas. Então ficou muito mais caro, muito mais difícil e ficou inacessível para 95% da população ter uma empregada mensalista para fazer essas coisas, esses trabalhos domésticos em casa. E é dessa situação que eu acredito que eu vejo uma espécie de raiva, uma espécie de ódio, principalmente a programas sociais de valorização, de equiparação de direitos trabalhistas, que foi promovido pelos governos aí do PT. Isso é uma impressão que eu tenho, talvez muita gente vai concordar, ou talvez vocês discordem, mas essa valorização dos trabalhadores, ela pegou em cheio uma classe de burgueses, de pequenos burgueses, de pessoas que têm dinheiro ali, que estão até na faixa de 20, 25 mil, que tem pequenos comércios e tal, que têm funcionários do comércio, mas, poxa, ficou complicado você ter uma empregada, uma mensalista doméstica em casa. E é por isso que eu acho que a gente vê esses ataques e essa ofensiva, tanto na questão da reforma da CLT, flexibilizando direitos que foram conquistados não só para os domésticos, sabe, para todo mundo. Você está tornando indigno, você está tirando algumas garantias para que essa mão de obra possa voltar a se prostituir, bem dizer. Sabe? E você vê isso no discurso de pobre tá viajando de avião, de pobre na fila do açougue, que era uma coisa que não tinha. E, poxa, foi uma coisa assim bonita, uma coisa que dava orgulho de você poder falar, poxa, o Brasil melhorou, hoje essas pessoas têm acesso a uma condição mais digna de vida, e agora você vê um governo, um plano de governo, um plano estruturado que quer o quê? Sempre atacar direito trabalhista, atacar as empregadas domésticas. Por quê? Porque eles são saudosistas, eles têm saudade dessa época em que as pessoas, por exemplo, vinham do interior e ficavam trabalhando na casa sem registro, sem nada, sabe, a troco de comida e uma mesadinha para sair, fazer alguma coisa, onde as pessoas não tinham, sabe, você podia até, cara, porque tem história de violência sexual, de violência moral, de violência física contra trabalhadores domésticos. Gravar na sacada do apartamento não foi uma boa sacada, acho que não vai acontecer de novo. Bom, mas enfim, o que eu queria compartilhar com vocês era esse pensamento, assim, essa reflexão, esse desabafo. Essa elite, eles querem ver o povo na merda mesmo, sabe? Eles querem ver o povo implorando por serviço de qualquer jeito, em qualquer condições, para que você possa ter de novo uma, 2 empregadas em casa. Acho que é isso. Vou ficando por aqui, não vou me alongar muito porque tá difícil com esse som ambiente aí, carro passando, moto passando. Um bom resto de carnaval aí pra vocês e quinta-feira, se der tudo certo, tem vídeo de novo. Gente, um abraço a todos.